A sala de aula estava em silêncio absoluto. 30 pares de olhos fixos na lousa, onde equações complexas se entrelaçavam como se fossem arte abstrata. Marina Hoffman, 26 anos, cabelos castanhos presos em um coque despretensioso, explicava derivadas parciais com uma paixão que transformava números em poesia. O telefone vibrou no bolso de sua calça social. Ela ignorou. Vibrou novamente. E mais uma vez. Com um suspiro discreto, pediu desculpas aos alunos e retirou o aparelho, pronta para silenciá-lo. Mas o número na tela a fez congelar. Era um código internacional. Alemanha. Seu coração disparou. Fazia 3 anos que ela não recebia ligações daquele país. 3 anos desde que havia deixado para trás uma vida inteira, um passado que prometera nunca mais revisitar. Com licença, preciso atender. Sua voz saiu mais tensa do que pretendia. Os alunos trocaram olhares curiosos enquanto ela saía apressada da sala, o telefone ainda vibrando insistentemente em sua mão trêmula. No corredor vazio da universidade, Marina deslizou o dedo na tela e levou o aparelho ao ouvido. Alô? Sua voz soou em alemão perfeito, fluido, sem o menor traço de sotaque brasileiro que carregava há anos ao falar português. Marina Hoffman. Ou devo dizer, Marina Silva. A voz masculina do outro lado era grave, com um sotaque de Berlim inconfundível. Achei que nunca mais ouviria de você depois que desapareceu como fumaça. Ela fechou os olhos, encostando-se na parede fria. Klaus. Como conseguiu meu número? Você realmente acha que poderia desaparecer completamente? Você, de todas as pessoas. Havia um tom de diversão amarga em sua voz. Mas não liguei para trocar amenidades. Seu irmão está em perigo. O mundo de Marina pareceu inclinar-se. Stefan? O que aconteceu? Ele se meteu com as pessoas erradas. Deve dinheiro. Muito dinheiro. E você conhece as regras desse mundo melhor do que ninguém. Eu deixei esse mundo para trás, Marina respondeu, a voz firme apesar do tremor interno. Vocês prometeram que minha família ficaria fora disso se eu simplesmente desaparecesse. E ficou. Até seu irmãozinho decidir que queria brincar de ser grande. Ele deve 3 milhões de euros a Viktor Antonov. O nome atingiu Marina como um soco. Viktor Antonov. O czar do submundo europeu. Um homem cuja mera menção fazia criminosos experientes tremerem. Isso é impossível. Stefan é engenheiro, trabalha para uma empresa de tecnologia. Ele não teria como. Cassinos online. Apostas esportivas. Empréstimos com agiotas para cobrir dívidas anteriores. Klaus pausou. Ele está com 3 semanas de atraso no pagamento. Você sabe o que isso significa? Marina sabia. Conhecia as histórias. Conhecia os métodos. Havia crescido cercada por eles. O que vocês querem de mim? Victor está disposto a negociar. Mas só com você. Pessoalmente. Eu não volto para Berlim. Então seu irmão morre. Simples assim. A frieza na voz de Klaus era ensaiada, profissional. Você tem 48 horas para aparecer. Enviarei os detalhes. A ligação foi encerrada antes que Marina pudesse responder. Ela ficou parada no corredor, o telefone ainda pressionado contra o ouvido, o zunido da linha morta ecoando em seus pensamentos. Do outro lado do corredor, apoiado casualmente contra a parede como se admirasse as placas de reconhecimento acadêmico, estava Alessandro Santoro. 34 anos, terno impecável de 3 peças em azul marinho escuro, cabelos negros penteados para trás, olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Ele não deveria estar ali. Aquele andar era exclusivo para professores e estudantes de matemática avançada. Mas Alessandro Santoro raramente estava onde deveria estar. E sempre estava exatamente onde precisava estar. Ele havia observado toda a cena. Visto a cor drenar do rosto de Marina quando ela atendeu a ligação. Notado a mudança de idioma, a postura que se alterou de professora gentil para algo mais rígido, mais calculado. E ouviu cada palavra através do pequeno dispositivo de escuta que seus homens haviam instalado no aparelho dela semanas atrás. Alessandro não estava ali por acaso. Raramente fazia algo por acaso. Marina Hoffman, ou quem quer que ela realmente fosse, havia aparecido em seu radar 3 meses atrás, quando um de seus contatos em Berlim mencionou casualmente que a filha desaparecida de Heinrich Hoffmann estava viva e bem, lecionando matemática no Brasil. Heinrich Hoffmann. O nome era lenda. O estrategista mais brilhante que o crime organizado europeu já conhecera. O homem que transformava causa em oportunidade,
que via 5 jogadas à frente quando outros ainda estavam entendendo a primeira. E então, 7 anos atrás, ele simplesmente desapareceu. Junto com toda a sua fortuna, seus segredos, e sua filha. Muitos presumiram que Irish estava morto. Alessandro não era como muitos. E agora, observando Marina guardar o telefone com mãos trêmulas e forçar uma expressão serena antes de voltar para a sala de aula, Alessandro sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que seus inimigos aprenderiam a temer. Ele pegou seu próprio telefone e digitou uma mensagem rápida. Ela recebeu o contato. Berlim, 48 horas. Prepare tudo. A resposta veio em segundos, e se ela não for? Alessandro observou Marina através da janela da porta da sala de aula, explicando equações para seus alunos como se seu mundo não tivesse acabado de ser virado de cabeça para baixo há poucos minutos. Ela vai, ele digitou. E quando for, nós estaremos lá. Dentro da sala, Marina lutava para manter a concentração. As equações na lousa começaram a se embaralhar. Não eram mais derivadas, eram rotas de fuga, probabilidades de sobrevivência, cálculos de risco que ela aprenderá em outra vida. Stefan. Seu irmão mais novo. O único laço que mantinha com o passado. Ela havia prometido ao pai, nos últimos dias de vida dele, que protegeria Stefan. Que o manteria longe daquele mundo. E agora ele estava exatamente no meio dele. Professora Marina? A voz de uma aluna a trouxe de volta. A senhora está bem? Ficou pálida. Marina forçou um sorriso. Estou ótima, Ana. Apenas um pouco de enxaqueca. Vamos continuar. Mas sua mente já estava em outro lugar. Berlim. Victor Antonov. Seu pai sempre dizia que Victor era o tipo de homem que transformava pessoas em exemplos. Stefan seria o próximo exemplo se ela não agisse. As opções se desenrolavam em sua mente com a mesma clareza matemática que aplicava aos problemas na lousa. Ela poderia ir à polícia, inútil, Victor tinha conexões em todos os níveis. Poderia tentar reunir o dinheiro, impossível, 3 milhões de euros estavam além de qualquer possibilidade. Poderia fugir com Stefan, eles os encontrariam, sempre encontravam. Ou poderia voltar. Voltar para o mundo que prometera deixar para trás. Voltar para ser quem realmente era. A ideia assustava mais do que deveria. Quando a aula terminou, Marina recolheu seus materiais mecanicamente. Os alunos saíram gradualmente, alguns parando para fazer perguntas que ela respondeu no piloto automático. Finalmente, ficou sozinha na sala vazia. Exceto que não estava sozinha. Você fala alemão muito bem. A voz veio da porta. Masculina, com um sotaque italiano suave sob o português impecável. Para alguém que supostamente nasceu em Vitória. Marina girou-se abruptamente. O homem parado na entrada não era de seu departamento. Ela conhecia todos os professores, todos os funcionários. Este era um estranho. E algo nele, a maneira como ocupava o espaço, a confiança casual em sua postura, ativou todos os alarmes internos que ela desenvolvera na adolescência. Posso ajudá-lo? Marina manteve a voz educada mas distante. Alessandro entrou na sala com passos medidos. Talvez. Ou talvez eu possa ajudá-la. Ouvi sem querer parte de sua conversa no corredor. Problemas familiares? O sangue de Marina congelou. Quantos outros haviam ouvido? Não sei do que está falando. Marina Silva. 26 anos. Graduada em matemática pela UFES, mestrado em otimização estocástica. Professora exemplar. Sem parentes vivos, de acordo com seus registros oficiais. Alessandro parou a alguns metros dela. Exceto que seu nome não é realmente Marina Silva, é? E você definitivamente tem parentes vivos. Um irmão, pelo menos. Stefan Hoffmann. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Este não era um encontro casual. Este homem sabia. Mas quanto? E mais importante, para quem trabalhava? Quem é você? Ela perguntou, a voz agora despida de qualquer pretensão. Alguém que pode ajudá-la com seu problema em Berlim. Ou alguém que pode torná-lo muito pior. Depende de você. Você trabalha para Antonov. Alessandro riu, um som genuinamente divertido. Deus me livre. Victor Antonov é um bruto sem finesse. Não, meu interesse nele é puramente competitivo. Marina estudou o homem à sua frente. Terno caro, mas não ostensivo. Postura de alguém acostumado a comandar. E aqueles olhos, ela havia visto olhos assim antes. Nos homens que trabalhavam para seu pai. Nos homens que seu pai enfrentava.
Máfia italiana, ela concluiu. Que termo antiquado. Alessandro sorriu. Prefiro um empresário com interesses diversificados. E o que um empresário italiano quer comigo? Não com você. Com algo que você tem. Ou melhor, com algo que seu pai tinha. Marina deveria ter previsto isso. Claro. Heinrich Hoffmann não desapareceu apenas, desapareceu com algo. Dinheiro, provavelmente. Informações. Conexões. O tipo de coisa pela qual homens como Alessandro matariam. Meu pai morreu há 3 anos. Se ele tinha algo, morreu com ele. Talvez. Ou talvez ele tenha deixado certos arquivos com a única pessoa em quem confiava completamente. Sua filha brilhante. A menina que herdou seu dom para números e estratégia. Eu não sei de nenhum arquivo. Mas estaria disposta a procurar. Especialmente se isso significasse salvar seu irmão. Marina odiava a lógica perfeita daquilo. Odiava que este estranho tivesse razão. O que você propõe? Alessandro caminhou até uma das carteiras e sentou-se casualmente nela, como se fossem velhos conhecidos conversando sobre o clima. Simples. Você precisa ir a Berlim resgatar Stefa. Eu preciso de informações que seu pai pode ter deixado para trás. Trabalhamos juntos. Eu forneço recursos, proteção, acesso. Você usa aquele cérebro brilhante para nos tirar de lá vivos. E quando encontrarmos o que estou procurando, dividimos conforme acordado. E se eu recusar? Então você vai sozinha para Berlim, sem recursos, sem apoio, direto para uma armadilha óbvia que Victor preparou. Por que você não acha realmente que ele quer negociar, acha? Ele quer você. A filha de Heinrich Hoffmann. Uma chance de descobrir o que aconteceu com €1/4 bilhão que seu pai fez desaparecer. €1/4 bilhão. Marina nunca soube o valor exato. Seu pai mantinha certos detalhes longe dela, mesmo enquanto a treinava, mesmo enquanto a preparava para um mundo que esperava que ela eventualmente comandasse. Eu não confio em você, Marina disse simplesmente. Ótimo. Confiança é superestimada. O que importa é que nossos interesses estão alinhados no momento. Você quer seu irmão vivo. Eu quero informações. Victor quer ambos mortos. O inimigo do meu inimigo. Não é necessariamente meu amigo. Não. Mas é um aliado útil. Alessandro se levantou. Você tem até amanhã à noite para decidir. Depois disso, parto para Berlim com ou sem você. Mas sem você, garanto que as chances de seu irmão sobreviver caem para quase zero. Ele caminhou até a porta, então parou. Ah, e Marina? Pare de fingir que não é mais quem nasceu para ser. Vi como você analisou a situação quando atendeu aquela ligação. 20 segundos e você já havia calculado 6 cenários diferentes e suas probabilidades de sucesso. Isso não é algo que professoras de matemática fazem. É algo que estrategistas fazem. É algo que seu pai faria. E então ele se foi, deixando apenas um cartão de visita na carteira onde estivera sentado. Marina pegou-o com dedos trêmulos. Não havia nome, apenas um número de telefone e um símbolo, uma cruz de malta estilizada. Ela afundou em sua própria cadeira, a adrenalina finalmente cedendo ao choque. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Klaus com um endereço em Berlim e um horário. 48 horas. Marina olhou ao redor da sala de aula. As equações na lousa. Os livros didáticos empilhados. Os trabalhos dos alunos que precisava corrigir. 3 anos construindo esta vida. Esta pessoa. Marina Silva, professora pacata que pagava impostos em dia e cujo maior drama era decidir qual lanchonete frequentar no intervalo. Mas Marina Silva era uma ficção. Uma identidade cuidadosamente construída. Uma mentira que ela repetiu até quase acreditar. Seu nome era Marina Hoffmann. E Hoffmann não era apenas um sobrenome, era um legado. Uma responsabilidade. Um peso que ela carregaria para sempre, não importa para onde fugisse. Ela pegou o telefone e digitou uma mensagem para Klaus: estarei lá. Depois, olhou para o cartão que Alessandro deixará. Hesitou apenas um momento antes de discar o número. Ele atendeu no primeiro toque. Sabia que ligaria. Eu tenho condições. Imaginei. Estou ouvindo. Primeiro, você não toca em Stefa. Não importa o que aconteça, não importa o que descobrirmos, meu irmão sai ileso. Acordado. Segundo, se encontrarmos o que você procura, quero 70% do valor. Você fica com 30%. Alessandro riu. 50-50. 60-40. 55,
45 a meu favor. 55, 45 a meu favor. Sou eu quem está correndo o risco maior. Uma pausa. Justo. Aceito. E terceiro? Marina pausou, certificando-se de que ele entendesse a seriedade. Quando isso terminar, você desaparece da minha vida. Completamente. Eu volto para esta sala de aula e você nunca mais faz contato. Meu irmão fica protegido. Nenhuma consultoria futura. Nenhum só mais um favor. Acabou. A linha ficou silenciosa por um longo momento. Então Alessandro falou, e havia algo diferente em sua voz. Respeito, talvez. Ou reconhecimento. Você é mesmo filha de Heinrich. Está bem. Quando isso acabar, você volta para sua vida de professora e nós nunca nos vemos novamente. Mentiroso, Marina disse calmamente. Mas aceito o acordo mesmo assim. Outro riso, este mais genuíno. Nos encontramos amanhã ao meio-dia. Mandarei um carro buscá-la. Vista algo confortável para viajar. E Marina? Sim? Bem-vinda de volta. A ligação foi encerrada. Marina ficou sentada na sala vazia por mais 20 minutos, processando tudo. Depois, metodicamente, começou a fazer o que fazia melhor, planejar. Ela abriu o laptop e começou a criar listas. O que precisaria? Quem poderia ajudar? Rotas de escape caso tudo desse errado. Isso era familiar. Isso era como ela crescerá. Cada jantar em família era uma aula de estratégia. Cada jogo de tabuleiro, um exercício em pensar 3 passos à frente. Seu pai a treinara desde os 13 anos, quando percebeu que ela tinha a mente dele. Não a brutalidade que o mundo criminoso geralmente exigia, mas algo mais valioso, a capacidade de transformar complexidade em clareza, de ver padrões onde outros viam caos. Marina, ele dissera uma vez, em alemão, durante uma de suas aulas noturnas, força bruta é para quem não consegue pensar em algo melhor. Você tem um dom mais raro. Use-o. E ela usou. Aos 16, estava ajudando a planejar operações. Aos 18, havia se tornado indispensável. Não nas ruas, ele nunca permitiria isso, mas nos bastidores, otimizando rotas, calculando riscos, encontrando as vulnerabilidades nos sistemas de segurança que outros consideravam impenetráveis. E então, aos 19, ela viu demais. Aprendeu demais. Tornou-se valiosa demais para os inimigos de seu pai ignorarem. Heinrich Hoffmann tomou a única decisão que um pai poderia tomar. Ele a fez desaparecer. Comprou-lhe uma nova identidade, uma nova vida, mandou-a para o outro lado do mundo com instruções de nunca olhar para trás. Você terá uma vida normal, ele prometera, beijando sua testa pela última vez no aeroporto de Berlim. Uma vida que eu nunca pude ter. Seja feliz, minha pequena. 3 meses depois, Heinrich Hoffmann estava morto. Oficialmente, um ataque cardíaco. Mas Marina conhecia seu pai. Conhecia sua saúde. E conhecia aquele mundo bem o suficiente para saber que homens como ele raramente morriam de causas naturais. Ela guardara o luto para si mesma. Não podia ir ao funeral, isso revelaria sua localização. Não podia falar com Stefan, ele estava sendo vigiado. Então ela simplesmente, continuou. Professora Marina Silva, com seu passado fabricado e seu presente cuidadosamente normal. Até agora. Marina fechou o laptop e olhou pela janela. O sol começava a se pôr sobre a cidade, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Quantos pores do sol assim ela havia visto desta mesma janela, nesta mesma sala, vivendo esta mesma mentira? E quantos veria quando voltasse? Se voltasse. Seu telefone vibrou mais uma vez. Uma mensagem de Alessandro: esqueça de incluir nas condições. Quando tudo isso acabar, você me deve um jantar. Conhecer a lendária Marina Hoffmann vale no mínimo uma refeição decente. Apesar de tudo, Marina se pegou sorrindo. O homem era arrogante, manipulador, e provavelmente perigoso. Mas havia uma honestidade nele que ela não esperava. Ele não fingia ser um mocinho. Não mentia sobre suas intenções. Era refrescante, de uma forma torta. Ela digitou de volta: se sobrevivermos, pode escolher o restaurante. A resposta veio imediatamente: isso é um sim para o jantar? É um talvez eu não te mate quando isso acabar. Ponto. É um começo. Marina guardou o telefone e reuniu seus pertences. Tinha muito a fazer antes de amanhã. Precisava arrumar algumas coisas em ordem. Deixar instruções para um colega assumir suas aulas. Preparar Stefan para o que estava por vir, se conseguisse contatá-lo.
E precisava visitar um lugar que não ia há 3 anos. Um pequeno depósito na zona industrial da cidade, registrado sob um nome que nem Marina Silva nem Marina Hoffman usavam oficialmente. Seu pai sempre dizia, sempre tenha uma saída. Sempre tenha recursos que ninguém sabe que você tem. Marina havia ouvido. Do outro lado da cidade, em uma cobertura com vista para o mar, Alessandro Santoro servia-se de um uísque enquanto estudava as informações espalhadas na mesa de centro. Fotos de Marina. Documentos sobre Heinrich Hoffmann. Mapas de Berlim marcados com localizações estratégicas. Ela concordou? Marco Bellini, seu segundo em comando, perguntou da varanda. Como previsto. Você confia nela? Alessandro sorriu contra a borda do copo. Absolutamente não. Mas respeito-a. E isso é mais útil que confiança. E se ela não souber onde o pai escondeu os arquivos? Então improvisaremos. Mas ela sabe. Talvez nem perceba ainda, mas sabe. Heinrich Hoffmann não deixaria sua filha desprotegida sem dar-lhe as ferramentas necessárias para se proteger. E Victor? Victor é um problema, mas não o principal. Ele pensa que está caçando. Não percebe que a presa tem dentes. Marco franziu o senho. Você está se divertindo demais com isso. Alessandro girou o uísque no copo, observando o líquido âmbar capturar e refletir a luz do pôr do sol. Faz quanto tempo desde que enfrentamos um desafio real, Marco? Não apenas problemas que se resolvem com dinheiro ou músculo, mas algo que exige realmente pensar. Isso não é um jogo, Alessandro. Victor Antonov não perdoa erros. Não é um jogo. É xadrez em alta velocidade. Alessandro virou-se para seu amigo. E finalmente encontrei uma oponente digna. Bem, uma parceira, tecnicamente. Mas você entende. Você está interessado nela. Estou interessado no que ela representa. Uma mente treinada pelo próprio Heinrich Hoffmann. Você sabe quantas vezes aquele homem nos superou? Quantas operações nossos pais planejaram que ele desmantelou com um único movimento que ninguém previu? Marco teve que concordar. As histórias de Heinrich Hoffmann eram lendárias em certos círculos. O homem que tornou a previsibilidade em arte. Que lia pessoas e situações como se tivesse um manual de instruções que mais ninguém possuía. E você acha que a filha tem o mesmo talento? Vi em seus olhos hoje. Quando entrei naquela sala, ela me avaliou em 3 segundos. Identificou a ameaça, calculou opções, decidiu estratégia. Tudo isso enquanto mantinha a máscara de professora assustada no lugar. Alessandro sorriu. Ela é exatamente o que Heinrich teria criado. Um diamante lapidado para cortar cristal. Ou para cortar você. Isso também é uma possibilidade. Alessandro terminou seu uísque. Mas será interessante descobrir. Enquanto isso, Marina dirigia pelas ruas silenciosas até a zona industrial. O depósito ficava em uma área abandonada, entre galpões vazios e edifícios deteriorados. Exatamente o tipo de lugar que ninguém procuraria. Ela abriu o cadeado, a combinação ainda gravada em sua memória, e entrou. O cheiro de mofo a recebeu, junto com a escuridão. Ela encontrou o interruptor, e uma única lâmpada iluminou o espaço pequeno. Não havia muito lá. Algumas caixas. Um armário de metal. Mas Marina não estava interessada na maioria dos itens. Ela foi direto ao armário e abriu-o com outra combinação memorizada. Dentro, cuidadosamente embalados e preservados, estavam os restos de sua vida anterior. Passaportes, 3 deles, cada um com um nome diferente. Cartões de crédito ligados a contas offshore. Dinheiro em várias moedas. E, no fundo, envolto em lona impermeável, algo que ela esperava nunca ter que tocar novamente. Uma pistola Glock 19. Não registrada, limpa, mantida em perfeito estado. Ao lado dela, 2 carregadores extras. Marina pegou a arma, sentindo o peso familiar. Seu pai a ensinara a atirar aos 15. Dizia que era uma habilidade necessária, como saber nadar ou dirigir. Ela odiava, mas não discutia. Heinrich não era o tipo de pai com quem se discutia. Espero nunca precisar usar, ela dissera depois de acertar todos os alvos no estande de tiro clandestino. Espero que nunca precise também, ele responderá, sério. Mas se precisar, não hesite. Hesitação mata mais rápido que balas. Marina guardou a arma em sua mochila, junto com um dos passaportes e uma quantidade razoável de dinheiro. Depois, foi até uma das caixas e abriu-a. Dentro havia papéis, documentos que seu pai lhe dera no aeroporto, antes de partir. Se algo acontecer comigo,
ele dissera, e você precisar encontrar respostas, comece aqui. Ela nunca havia aberto completamente esses documentos. Não queria saber. Não queria ser puxada de volta. Mas agora, Marina espalhou os papéis sob a luz fraca. Eram códigos, principalmente. Números que pareciam aleatórios. Referências que não faziam sentido imediato. Mas ela conhecia seu pai. Conhecia como ele pensava. Havia um padrão. Sempre havia um padrão. Ela fotografou todas as páginas com seu telefone, depois guardou os originais de volta na caixa. Trabalharia neles durante o voo para Berlim. Antes de sair, Marina olhou ao redor do depósito uma última vez. 3 anos guardando segredos aqui. 3 anos fingindo que esta caixa de Pandora não existia. Desculpe, pai, ela sussurrou para o ar vazio. Tentei. Realmente tentei viver a vida normal que você queria para mim. Mas a vida normal nunca fora o destino de Marina Hoffman. Seu pai sabia disso. Provavelmente sempre soube. Ela trancou o depósito e voltou para seu carro. Ao ligar a ignição, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Marina. Era Stefa. Sua voz soava tensa, assustada. Eles me disseram que você vem. Você não precisa. Stefa, escute com atenção. Onde você está? Um apartamento. Não sei exatamente onde. Berlim, eu acho. Eles me trouxeram ontem. Você está machucado? Não. Ainda não. Mas Marina, você não entende quem são essas pessoas. Viktor Antonov, ele. Eu sei quem ele é. Marina manteve a voz calma, reconfortante. E vou tirar você daí. Mas preciso que seja forte e esperto. Observe tudo. Memorize rostos, vozes, layouts. Você é engenheiro, pense como engenheiro. Cada detalhe pode ser útil. Estou com medo. Eu sei. Mas vai ficar bem. Confie em mim. Uma voz de fundo gritou algo em russo. Stefa sussurrou rapidamente, preciso desligar. Mari, eu sinto muito. Sinto muito por ter. A ligação foi cortada. Marina socou o volante, deixando a frustração vazar por um momento. Depois, respirou fundo e se recompôs. Emoção não ajudava. Ação ajudava. Ela dirigiu de volta para seu apartamento, a mente já catalogando tudo o que precisava fazer nas próximas 12 horas. Dormir estava fora de questão. Ela passaria a noite planejando, estudando os documentos de seu pai, preparando-se mentalmente para voltar ao mundo que deixará para trás. No apartamento, Marina fez café forte e espalhou tudo sobre a mesa da sala. Os documentos fotografados. Mapas de Berlim impressos. Informações sobre Viktor Antonov que conseguiu encontrar online. Não muito, homens como ele evitavam exposição pública. As horas passaram. Às 3 da manhã, ela começou a ver padrões nos códigos de seu pai. Não era apenas números aleatórios, eram coordenadas. Coordenadas bancárias, percebeu. Contas espalhadas por diferentes países, cada uma com uma sequência específica para acesso. Mas havia mais. Referências a pessoas. Codinomes, provavelmente. Sombra vermelha. Rei sem coroa. A aranha. Aliados de seu pai? Inimigos? Contatos úteis? Um nome chamou sua atenção especialmente, o italiano. Com uma nota ao lado em alemão, confiável em crise. Honorável a seu modo. O italiano. Alessandro? Impossível. Alessandro não podia ter mais de 35 anos. Seria muito jovem para estar nos arquivos de seu pai de 7 anos atrás. A menos que... Marina pegou seu laptop e começou a procurar. Alessandro Santoro. Família Santoro. Máfia italiana. Os resultados foram limitados, mas reveladores. A família Santoro controlava operações em várias cidades europeias. E 7 anos atrás, o chefe da família era Giovanni Santoro, que morreu misteriosamente, deixando o império para seu filho único Alessandro Santoro. Marina recostou-se na cadeira, processando a informação. Se Alessandro era filho de Giovanni Santoro, então seu pai conhecia a família. Talvez até tenha trabalhado com eles. E se Giovanni estava nos arquivos como o italiano, confiável e honorável, que tipo de relação exatamente Heinrich Hoffmann mantinha com a máfia italiana? Ela continuou procurando, cavando mais fundo nos arquivos digitais que conseguia acessar. Às 5 da manhã, encontrou algo que a fez congelar. Uma foto antiga, granulada, claramente tirada de forma discreta em algum encontro clandestino. 3 homens sentados em volta de uma mesa.
Seu pai era um deles. Giovanni Santoro era outro. E o terceiro? Victor Antonov. 20 anos mais jovem na foto, mas inconfundível. A mesma postura, a mesma intensidade nos olhos. Meu Deus, Marina murmurou. Seu pai conhecia Victor. Trabalharam juntos? Foram rivais? O que aconteceu entre eles que levaria Victor a usar Stefan como isca? Ela fotografou a imagem e a enviou para seu próprio e-mail criptografado, depois continuou investigando. Havia mais documentos, mais códigos. Um em particular chamou sua atenção, uma sequência numérica seguida de 2 palavras em alemão, último recurso. Marina copiou a sequência. Parecia um código bancário, mas diferente dos outros. Mais longo, mais complexo. O que seu pai guardava que precisava de tanta proteção? Às 6 da manhã, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Alessandro: o carro estará aí ao meio-dia. Traga apenas o essencial. Tudo o mais será providenciado. Marina respondeu: seu pai conhecia o meu. Eles trabalharam juntos? A resposta demorou alguns minutos. Meu pai respeitava Irish. Disse uma vez que ele era o único homem no negócio que entendia que xadrez era melhor que guerra. Por quê? Encontrei uma foto. Seu pai, o meu, e Victor Antonov. Juntos. Desta vez, a resposta foi imediata: mande a foto. Agora. Marina enviou. Esperou. O telefone tocou. Onde conseguiu isso? A voz de Alessandro soava diferente. Mais tensa. Arquivos do meu pai. O que significa? Significa que esta operação é mais complexa do que eu pensava. Uma pausa. Há 25 anos, nossos pais trabalharam juntos. Um consórcio, digamos. Os 3 controlavam diferentes aspectos do submundo europeu. Seu pai era o estrategista, o meu controlava as operações no sul da Europa, e Victor dominava o leste. O que aconteceu? Victor ficou ganancioso. Quis mais poder, mais território. Houve um desentendimento. Meu pai e o seu se afastaram dele. Formaram uma aliança diferente. E então, 7 anos atrás, tudo desmoronou. Meu pai morreu. O seu desapareceu. E Victor consolidou seu império. Marina processou as informações. Você acha que Victor teve algo a ver com a morte do seu pai? Sei que teve. Simplesmente nunca consegui provar. E seu pai? Disseram que foi ataque cardíaco. E você acredita nisso? Marina não respondeu. Não precisava. Alessandro suspirou. Isso muda as coisas, Marina. Se Victor está usando Stefan como isca, não é apenas sobre dinheiro ou sobre encontrar os arquivos do seu pai. É pessoal. É vingança. Ele quer apagar o último vestígio da aliança que o desafiou. Então Stefan está em perigo ainda maior do que pensávamos. Sim. Mas também significa que temos uma vantagem que Victor não espera. Qual? Nós. Juntos. A filha de Irish e o filho de Giovanni, trabalhando lado a lado. Isso é exatamente o tipo de coisa que nossos pais fariam. O tipo de jogada que Victor não vai prever porque ele nunca entendeu que algumas alianças são mais fortes que ambição. Marina sentiu algo estranho no peito. Esperança? Não, não exatamente. Reconhecimento. De que talvez, apenas talvez, Alessandro não fosse apenas mais um criminoso manipulador. Talvez ele entendesse o legado que carregavam. Nos vemos ao meio-dia, ela disse. Ao meio-dia. Marina desligou e olhou pela janela. O sol começava a nascer, pintando o céu de tons rosados e dourados. Seu último amanhecer em Serra? Ou apenas o começo de algo que a levaria de volta para sempre? Ela tomou banho, vestiu roupas práticas, calça jeans, camiseta preta, jaqueta de couro leve. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo. Guardou documentos essenciais em uma bolsa discreta. A Glock foi para um coldre oculto nas costas. Quando terminou, parou em frente ao espelho. A mulher que a encarava de volta não era mais a professora Marina Silva. Não completamente. Havia algo diferente nos olhos. Uma dureza que ela pensou ter enterrado. Bem-vinda de volta, ela murmurou para seu próprio reflexo. Às 10 da manhã, foi até a universidade. Precisava deixar algumas coisas em ordem. Encontrou o coordenador do departamento e inventou uma história sobre uma emergência familiar. Ele foi compreensivo, prometeu rearranjar as aulas. Quanto tempo ficará fora? Ele perguntou. Não sei. Alguns dias, talvez uma semana. Sua família está bem?
Marina forçou um sorriso. Espero que fique. De volta ao seu apartamento, ela aguardou. Meio-dia chegou, e com ele, um BMW preto estacionando em frente ao prédio. Um homem de terno saiu, não Alessandro, mas claramente um de seus funcionários. Alto, construção robusta, movimentos eficientes. Marina desceu com sua mochila. O homem abriu a porta traseira sem dizer nada. Ela entrou. Alessandro estava esperando dentro. Hoje usava algo mais casual, calça social, camisa branca sem gravata, o primeiro botão aberto. Mas seus olhos mantinham aquela mesma intensidade calculada. Pronta? Ele perguntou. Não. Mas vamos assim mesmo. Ele sorriu. Honestidade. Admiro isso. O carro partiu. Alessandro abriu um laptop e virou a tela para Marina. Consegui mais informações sobre a localização de Stefan. Ele está em um apartamento no distrito de Kreuzberg, Berlim. Victor tem 4 homens vigiando o prédio 24 horas. 2 no hall de entrada, 2 na rua. Segurança interna? Câmeras. Sistema de alarme. E provavelmente mais 2 homens dentro do apartamento com Stefan. Marina estudou o layout do prédio que Alessandro tinha no laptop. 8 andares, escadas de emergência em ambas as extremidades, terraço no topo. Seu cérebro começou a trabalhar automaticamente, calculando ângulos de ataque, rotas de fuga, probabilidades. Você está fazendo aquela coisa, Alessandro observou. Que coisa? Seus olhos. Eles se movem de uma forma específica quando está calculando. Esquerda para direita, depois um movimento circular rápido. Como se estivesse lendo equações invisíveis. Marina olhou para ele. Você me observa muito cuidadosamente. É prudente observar aliados potenciais. E inimigos em potencial. E qual sou eu? Ainda estou decidindo. Ele fechou o laptop. Nosso voo sai em 3 horas. Aviação privada, sem perguntas na alfândega. Chegamos em Berlim amanhã de manhã, horário local. O encontro com Victor é agendado para amanhã à noite. Tempo suficiente para reconhecimento? Exatamente o que eu pensava. Vejo que pensa como operacional. Meu pai me ensinou. Nunca entre em uma situação sem saber como sair dela. Meu pai dizia o mesmo. Alessandro olhou pela janela. Sabe, há uma ironia nisso. Nossos pais foram parceiros, depois aliados contra um inimigo comum. E agora nós, a geração seguinte, fazemos o mesmo. A diferença é que nossos pais escolheram esse mundo. Nós herdamos. Herdamos? Ou aceitamos porque é o que sabemos fazer melhor? A pergunta ficou no ar entre eles. Marina não tinha resposta. Ou tinha, mas não queria admitir. O aeroporto era pequeno, para jatos privados. Nenhuma fila, nenhuma burocracia. Apenas um jato elegante esperando na pista. Eles embarcaram diretamente. Dentro, o luxo era discreto mas óbvio. Assentos de couro, bar totalmente abastecido, tecnologia de ponta. Alessandro serviu-se de água, ofereceu o mesmo para Marina. Nada mais forte? Ela perguntou. Nunca antes de uma operação. Meu pai tinha uma regra, mente clara, reflexos rápidos. Álcool depois da vitória. Sábio. Durante o voo, trabalharam. Alessandro tinha dossiês completos sobre as operações de Victor, seus associados, seus pontos fracos. Marina tinha os documentos de seu pai, os códigos que começava a decifrar. Este aqui, ela apontou para uma sequência específica, não é uma conta bancária. É um endereço. Alessandro se inclinou para ver melhor. Onde? Berlim. Um prédio no distrito de Mitte. Ela verificou coordenadas. Próximo ao rio Spree. O que há lá? Não sei. Mas meu pai marcou como importante. Caixa de Pandora está escrito ao lado. Não é um nome reconfortante. Meu pai raramente era reconfortante. Marina continuou estudando. Mas era preciso. Se ele chamou de Caixa de Pandora, significa que o que está lá pode tanto nos salvar quanto nos destruir. Talvez devêssemos verificar esse local antes de encontrar Victor. Concordo. Eles trabalharam em silêncio por um tempo. Marina sentia-se estranhamente confortável com Alessandro. Ele não enchia o silêncio com conversa fiada. Não tentava impressioná-la ou seduzi-la. Simplesmente, trabalhava. Como um parceiro deveria. Posso fazer uma pergunta pessoal? Alessandro disse eventualmente. Pode perguntar. Posso não responder.
Por que matemática? De todas as coisas que você poderia ter escolhido para sua vida normal, por que se tornar professora de matemática? Marina pausou, considerando a resposta. Porque matemática é honesta. 2 mais 2 sempre igual a 4. Não há traição em equações. Não há mentiras em números. Depois de crescer em um mundo onde tudo é negociação, onde verdade é relativa e lealdade tem preço, havia algo pacífico em saber que algumas coisas são absolutas. Alessandro assentiu lentamente. Entendo. Eu me tornei quem sou porque não sabia como ser outra coisa. Mas você se tornou professora porque sabia exatamente quem não queria ser. Algo assim. E agora? Agora faço o que preciso fazer. Salvo meu irmão. E depois? Ela hesitou. Não sei. Talvez você não consiga voltar completamente depois de reabrir certas portas. Talvez não. Alessandro olhou para ela com algo que parecia compreensão. Ou talvez você descubra que nunca realmente fechou essas portas. Apenas fingiu que não estavam ali. Marina não respondeu. Não porque ele estivesse errado, mas porque estava certo demais. O voo continuou. 12 horas atravessando o Atlântico, 12 horas de planejamento e preparação. Marina cochilou brevemente, acordando sobressaltada de um sonho onde Steffa a chamava mas ela não conseguia alcançá-lo. Alessandro estava acordado, trabalhando em seu laptop. Ele notou que ela acordara. Pesadelo? Memórias disfarçadas. Marina esfregou os olhos. Quanto tempo ainda? 3 horas. Quer café? Sim, por favor. Ele serviu café de uma garrafa térmica. Era forte, exatamente como ela gostava. Eles beberam em silêncio enquanto o avião cortava o céu escuro. Alessandro, Marina disse de repente, se as coisas derem errado em Berlim. Se eu não sobreviver. Você precisa tirar Stefan de lá. Não importa o que aconteça comigo, você prometeu que ele sai ileso. Nada vai dar errado. Prometa. Ele a encarou. Prometo. Mas você vai sobreviver, Marina. Porque eu preciso daquela informação que seu pai escondeu, e você é a única que pode encontrá-la. Então mantenha-se viva por egoísmo meu, se por nenhuma outra razão. Ela quase sorriu. Motivação honesta, pelo menos. Sempre. Quando finalmente pousaram em Berlim, era manhã cedo. O ar frio da Alemanha atingiu Marina assim que saíram do avião. Havia algo diferente aqui. Familiar. Ela crescerá nesta cidade, neste clima, falando esta língua. Um carro os esperava, outro BMW, este dirigido por Marco Bellini, o segundo em comando de Alessandro. Marco, está é Marina. Alessandro fez as apresentações. Marco a avaliou com um olhar profissional. Prazer. Ouvi muito sobre você. Espero que nem tudo seja verdade. Ele riu. O suficiente para ser interessante. Dirigiram direto para um apartamento seguro em Charlottenburgo. Era espaçoso, moderno, com vista para o Tiergarten. Alessandro tinha equipamento instalado, computadores, comunicações seguras, armas se necessário. Impressionante, Marina admitiu. Preparação é tudo. Alessandro verificou seu relógio. Temos 12 horas antes do encontro com Victor. Sugiro que descansemos algumas horas, depois façamos reconhecimento daquele endereço que seu pai marcou. Concordo. Mostraram-lhe um quarto. Marina trancou a porta, verificou as saídas por hábito, então finalmente permitiu-se relaxar. Apenas um pouco. Apenas o suficiente para recarregar. Dormiu por 4 horas. Sem sonhos desta vez, apenas escuridão misericordiosa. Quando acordou, o sol estava alto. Ela tomou banho, trocou de roupa, verificou sua arma. Tudo mecânico, automático. Músculo e memória. Na sala, Alessandro e Marco estudavam mapas. Descansou? Alessandro perguntou. Suficiente. Vamos verificar aquele endereço. Eles pegaram um carro diferente, discreto, comum, que não chamaria atenção. Marina dirigiu. Alessandro deu as direções, mas ela já conhecia as ruas. Memória muscular guiando suas mãos. O endereço levou-os a um prédio antigo perto do Spree. Parecia abandonado, janelas escuras, fachada deteriorada. Mas quando Marina olhou mais de perto, percebeu sinais sutis de uso recente, uma fechadura nova na porta, câmeras escondidas nas sombras. Alguém mantém este lugar, ela murmurou. A pergunta é quem? Alessandro verificou os arredores. E por quê? Marina estudou o prédio. 5 andares,
construção antiga mas sólida. Seu pai escolhera este lugar por alguma razão. Precisamos entrar, ela decidiu. Agora? Temos tempo antes do encontro. E preciso saber o que há aqui antes de enfrentar Victor. Alessandro assentiu para Marco, que saiu para fazer perímetro. Então ele e Marina se aproximaram da entrada. A fechadura era eletrônica, moderna demais para o prédio antigo. Marina examinou-a, precisava de um código. 6 dígitos. Ela pensou. Seu pai sempre usava datas significativas. Tentou o aniversário de Stefa. Nada. Tentou o próprio aniversário. Nada. Então tentou algo diferente. A data em que ela partiu da Alemanha. O dia em que Heinrich a enviou embora. Clique. A fechadura abriu. Alessandro olhou para ela. Como soube? Conhecia meu pai. Entraram. O interior cheirava a poeira e tempo, mas havia uma escada sólida levando para cima. Marina subiu, Alessandro cobrindo atrás dela. No terceiro andar, encontraram outra porta. Esta não estava trancada. Dentro, um apartamento. Pequeno, simples, mas limpo. Alguém mantinha este lugar. E no centro da sala principal, uma mesa. Sobre a mesa, um envelope. Endereçado, em letra familiar, para Marina. Ela se aproximou lentamente, como se o envelope pudesse explodir. Com mãos tremendo ligeiramente, pegou-o e abriu. Dentro, uma carta. Escrita em alemão, na caligrafia de seu pai. Minha querida Marina. Se você está lendo isto, significa que o tempo de fingir acabou. Significa que o mundo que tentei mantê-la afastada finalmente a encontrou novamente. Sinto muito por isso. Sinto muito por tantas coisas. Mas também sei que você não seria minha filha se não estivesse preparada. Você tem meu cérebro, minha visão, e, espero, minha coragem quando necessário. O que Victor procura não existe da forma que ele imagina. O dinheiro que desapareceu nunca foi dinheiro. Era informação. Redes. Contatos. A estrutura real do poder na Europa. E sim, também proteção. Proteção para você. Para Stefa. Para as pessoas que me importavam. Neste apartamento, você encontrará tudo o que precisa. Códigos para contas que mantenho sob nomes que nem eu uso mais. Contatos que ainda devem favores. E, mais importante, a verdade sobre o que realmente aconteceu. Victor não matou Giovanni Santoro. Eu matei. Foi necessário. Giovanni estava prestes a trair nossa aliança. Victor descobriria nossos planos, nossas proteções. Todos que protegíamos morreriam. Alessandro, o filho de Giovanni, não sabe disso. E você deve decidir se ele precisa saber. Use seu julgamento, Marina. Você sempre teve melhor instinto para pessoas do que eu. E lembre-se, no jogo que estamos jogando, verdade é apenas outra moeda. Use-a sabiamente. Com amor eterno, seu pai. Marina leu a carta 3 vezes. Depois a entregou silenciosamente para Alessandro. Ela observou enquanto ele lia. Viu a cor drenar de seu rosto. Viu suas mãos apertarem o papel. Viu o momento exato em que tudo que ele acreditava desmoronou. Meu pai não morreu pelas mãos de Victor, Alessandro disse baixinho. Morreu pelas do seu. Sim. Ele olhou para ela. Você sabia? Não. Mas agora sei. E isso muda algo? Marina pensou cuidadosamente. Meu pai disse que foi necessário. Que seu pai ia trair vocês. Não sei se isso é verdade. Mas sei que meu pai não mentia para mim. Manipulava, omitia, mas não mentia. Alessandro amassou a carta, depois a alisou novamente. Sua expressão era impossível de ler. Devo matá-la agora? Vingança pela vingança? Perpetuar o ciclo? Deve fazer o que achar certo. Silêncio. Logo. Tenso. Então Alessandro dobrou a carta cuidadosamente e a devolveu para Marina. Meu pai sempre dizia que no nosso mundo, não existe certo ou errado. Existe necessário e desnecessário. Se Heinrich julgou necessário, então tinha razões. Ele encontrou os olhos dela. E se eu quiser vingança, é contra o homem que já está morto, não contra sua filha que nem sabia. Marina soltou uma respiração que não sabia estar segurando. Obrigada. Não me agradeça ainda. Ainda precisamos sobreviver a Victor. E agora temos informação que ele não sabe que temos. Que informação? Alessandro sorriu, mas não havia humor naquilo. Que ele não foi o assassino do meu pai. O que significa que toda a culpa que ele deve estar sentindo, todas as vantagens que tirou dessa morte,
Todas as suas jogadas políticas que dependem dele ser visto como sobrevivente de uma guerra sangrenta, tudo isso é baseado em uma mentira. Marina viu o plano se formar na mente dele ao mesmo tempo que na dela. Isso é alavancagem. Exatamente. Ele olhou ao redor do apartamento. O que mais seu pai deixou aqui? Eles vasculharam sistematicamente. Encontraram mais documentos, mais códigos. E, em um cofre escondido atrás de uma pintura, porque claro que havia um cofre escondido, encontraram o verdadeiro tesouro. Arquivos. Não apenas sobre operações criminosas, mas sobre tudo. Políticos corruptos. Policiais comprados. Juízes no bolso. Empresários que lavavam dinheiro. A espinha dorsal podre da sociedade europeia, documentada meticulosamente. Isto é explosivo, Alessandro murmurou, folheando. Com isso, poderíamos derrubar governos. Ou nos tornar os alvos mais procurados do mundo, Marina adicionou. Meu pai era um colecionador de segredos. Esta era sua moeda de troca. Seu seguro de vida. E agora é nosso. Eles copiaram tudo, fotografaram cada documento, depois deixaram os originais no lugar. Não tocariam neles até ter certeza de como usar. Quando saíram do prédio, o sol começava a se pôr. Berlim acendia suas luzes, transformando-se de cidade histórica em algo mais sombrio, mais misterioso. 2 horas até o encontro com Victor, Alessandro verificou o relógio. Pronta? Marina pensou em Stefa, em seu irmão assustado, em tudo que seu pai sacrificará para lhe dar uma vida diferente. Pensou na carta, nas revelações, no peso da verdade. Pronta, ela disse. Vamos buscar meu irmão e mostrar a Victor Antonov porque nossos pais eram lendas. Alessandro sorriu, pela primeira vez, um sorriso real, quente. Agora você soa como uma Hoffman. Sempre fui. Apenas esqueci por um tempo. Enquanto dirigiam de volta para o apartamento seguro para a preparação final, nenhum deles notou o carro que o seguia 3 veículos atrás. Nem as câmeras que haviam capturado cada movimento no prédio antigo. Victor Antonov tinha seus próprios olhos em Berlim. E o jogo estava apenas começando.